Diz assim a palavra: coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante perante a terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo? Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença. Hei de esconder-me, serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhes disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse de morte quem quer que se o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Senhor Deus, te damos graças pela oportunidade, mais uma vez, de podermos discorrer sobre a tua palavra. E eu clamo a ti, fala ao nosso coração por ela, como nesta tarde orei a ti, para que o teu Espírito, ó Deus, infunde em nosso coração o terror e o tremor da tua presença, para que reconheçamos, ó Deus, a tua soberania e nos prostremos diante de ti. Que a tua graça e a tua misericórdia faça com que nós entendamos, ó Deus, o tamanho da tua glória, a tua santidade, e nos rendamos aos seus pés, pela bondade, pela benignidade e pela misericórdia que se encontra em ti. Amém. Irmão, Gênesis capítulo 4 é um texto que sempre me chama muito a atenção. E na história de Caim e Abel, filhos de Adão e Eva, neste texto aqui que nós acabamos de ler, encontramos a exposição feita do nascimento de ambos. Nós temos dentro da história o nascimento de Caim e posterior de Abel. Alguns historiadores até difundem a ideia e pensam que ambos eram gêmeos. Contudo, nenhum outro texto pode trazer para nós essa realidade, pois a Bíblia não fala. A gente vai até onde a Bíblia vai. A Bíblia para, a gente para. Outros falam a respeito do fato de que pode ter havido gêmeos, mas para cada homem nascido, uma mulher também nascida. Nós não vemos falar sobre a filha ou as filhas de Adão, mas quando nós chegamos na genealogia de Adão, nós vamos ver que Adão teve filhos e filhas. E isso, para o nosso entendimento e para a nossa compreensão a respeito daquilo que estava acontecendo naqueles dias. Aqui dentro desse contexto, nós encontramos essa exposição sobre os fatos e nós vemos também aqui as consequências do pecado de Adão e Eva, mostrando como o pecado se enraizou na humanidade, gerando tantas variações e transgressões, tais como a inveja, a ira
e o próprio assassinato. A história de Caim e Abel é a consequência da queda. E nós vamos vê-la no capítulo anterior, no capítulo 3, que é expressamente ali nos mostrado a respeito da desobediência dos nossos antigos pais. E aqui no 4 nós vemos o agravamento destas consequências, com o pecado manifestado entre os descendentes de Adão e Eva. E para nosso entendimento e uma boa compreensão a respeito disso, a parte do texto que me chama mais atenção é o fato que em nenhum momento nós encontramos Adão ensinando os filhos a trazerem o seu culto diante do Senhor. Contudo, embora nós não vemos isso na Escritura, nós sabemos que assim foi feito. E por que temos notícia que assim foi feito? Porque de outra maneira, como trariam eles culto ao Senhor se eles não tivessem aprendido? Provavelmente, eles foram ensinados a trazer o seu culto a Deus. E aqui nós temos na exposição que, conforme foi colocado no texto, fala que depois de algum tempo, alguns dias, ele começa dizendo assim, olha só, ele fala aqui no verso de número 3, aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Então nós vemos que houve ali um tempo determinado para que eles trouxessem o seu culto ao Senhor. Caim trouxe o seu culto a Deus. E aqui é um ponto importante que nós devemos levar em consideração. Como nós trazemos o nosso culto a Deus? Como nós nos apresentamos diante de Deus? Como nos colocamos diante da sua graça e ofertamos em sua presença? Nós não temos a disposição, ou melhor dizendo, na Escritura, o que de fato fez com que a oferta de Caim não fosse aceita pelo Senhor. Mas se nós lermos o que está escrito a respeito de Davi, quando foi escolhido para ser rei, diz o seguinte, que Deus não vê o homem como o homem vê, Deus olha o coração. E a minha preocupação, qual era a disposição de Caim a trazer o seu culto diante de Deus? Como foi que ele apresentou a sua vida diante do Senhor? E isso é importante nós levarmos em consideração. Primeiramente, dentro do contexto, nós sabemos que eles foram ensinados, provavelmente, nos momentos em que Adão estivera com eles, falando a respeito das grandezas de Deus, da glória do Senhor, da sua magnificência, da sua presença no jardim. O que ele sentiu e como sentiu a presença de Deus quando o Senhor os visitou no jardim. Mas por causa da desobediência e do pecado, o pecado entrou no mundo. E desta forma ali nós vemos que houve uma mudança. A disposição do coração já não era mais a mesma. Mas é importante nós observarmos que dentro do contexto nós encontramos o fato de que, embora eles caíram da presença do Senhor, embora Deus tenha trazido a eles como seria dali em diante, havia uma promessa daquele que haveria de vir. E na promessa a respeito da vinda do Messias, do Senhor Jesus, eles creram. Quando eles creram, e como vemos que eles creram? Quando Eva dá à luz a Caim, e ela fala, alcancei do Senhor um filho varão. A palavra alcancei, ou a palavra Caim, o nome de Caim, significa adquirir.
ela adquiriu do Senhor, foi o Senhor quem deu essa dádiva a ela, e provavelmente naquele momento, quando ela diz adquirir do Senhor um filho varão, ela dentro da sua consciência, embora a Bíblia não diz assim, e nenhuma outra escritura vai mostrar desta forma, é como se ela estivesse dizendo, será este, aquele prometido que viria da mulher e nos reconciliaria com o Senhor? É interessante que quando Deus cria a mulher e traz ao homem para que dê ele nome à mulher, ele a chama de varoa, não é isso? E depois da queda, quando Deus fala que dela viria aquele que os traria de volta à vida, ele chama ela de Eva, e Eva quer dizer mãe de viventes. Logo Deus não é Deus dos mortos, e nisso nos mostra que ela creu na palavra do Senhor, que dela viria aquele que os traria de volta à vida. Eva creu, e nessa promessa de Deus, no aguardar da vinda daquele que os reconciliaria, eles ensinou os seus filhos a levarem o seu culto a Deus, e é responsabilidade nossa instarmos, falarmos com nossos filhos, trazermos eles à presença do Senhor, para que eles possam aprender na presença do Senhor, para no tempo deles trazerem o seu culto a Deus. Então chegou o tempo, o momento de culto, e a palavra fala que Caim trouxe o seu culto diante do Senhor, e também Abel trouxe o seu culto. Contudo, Deus não se agradou da oferta de Caim. Como estava a disposição do coração de Caim? Como foi que ele trouxe a sua oferta diante de Deus? E meus irmãos, e é difícil, muitas vezes nós lidamos com as dificuldades do tempo, nós passamos por aflições, por angústias, nós passamos por questões inesperadas, o nosso coração muitas das vezes parece que dá um loop, dá uma virada, e nós ficamos com o coração pesado, muitas vezes nós gastamos o nosso tempo em tantas outras coisas, de maneira que o nosso coração não está disposto a estar na presença do Senhor. Muitas vezes nós estamos comprometidos com o que nós queremos, da forma que queremos, do jeito que queremos, tudo conforme a nossa própria vontade, porque o homem passou para a centralidade, querendo ele ser igual a Deus, independente de ser Adão e Eva. Isso se repete até nós nos dias de hoje. Muitas vezes o nosso coração não está andando em conformidade com a vontade de Deus, porque queremos satisfazer as nossas próprias vaidades. Caim trouxe a sua oferta a Deus. De qualquer maneira, com o coração contrário, de maneira que Deus não se agradou da oferta de Caim. E muitas vezes, irmãos, o nosso coração tenta contra nós, para que não trazemos o melhor que temos para a presença do Senhor. Nós nos despreocupamos com essa verdade. Muitas vezes nós queremos estar num lugar onde nós vamos ser bem-quistos, sem dúvida, quem não quer ser bem-querido? Muitas vezes aonde nós vemos movimentos que alegram o nosso coração. Mas eu quero dizer para os irmãos, não é o templo abarrotado em quantidade, é uma delícia quando a igreja está cheia, quando todos louvam e bendizem o nome do Senhor. Quem não gosta de ver todos os bancos cheios? Todos nós gostamos. Mas na unidade de cada um de nós, às vezes nós estamos em meio à multidão, e achamos que somos multidão, mas cada um vai dar conta de si diante do Senhor. Eu ensinei a minha família a trazer o culto a Deus, eu insto, às vezes eu falo, às vezes eu brigo até comigo,
porque nem todos os dias o coração está tão disposto. Mas enquanto nós não olharmos para Deus e não reconhecermos nele a nossa identidade, continuaremos a brigar com a nossa vaidade. Há poucos dias eu vi um vídeo de uma garça. Eu acredito que foi uma garça, não me lembro, acho que não é bem uma garça, mas um animal, uma ave como a garça. E ela viu o peixe pulando do lado de fora do rio. E ela veio, pegou o peixe e lançou no rio. E ele voltou a nadar. Se um animal que não tem uma clareza de raciocínio sabe que um peixe não vive fora d'água, nós precisamos ter entendimento e clareza de raciocínio que nós não vivemos fora de Cristo, como um peixe não vive fora d'água. Não há vida fora de Cristo. E nós temos que ter isso claro em nossa mente, mesmo que o nosso ser tente contra nós e nos afastar da presença do Senhor, nós precisamos entender que Cristo deve ser a prioridade das nossas vidas. E nós legamos muitas vezes Cristo a segundo plano. Mas a palavra do Senhor diz o seguinte: aquele que amar o seu pai, a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que amar o seu cônjuge, o seu filho mais do que a mim, não é digno de mim. E às vezes, meus irmãos, nós colocamos tantas coisas em prioridade, que achamos na comodidade que qualquer coisa para Deus serve. Não serve. Não serve. Quem quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não adianta, a Eliane pode brigar comigo, mas ela vai dar conta dela diante de Deus, embora sejamos um. Não adianta a Alice e o Aleph brigar comigo e achar que eu insto demais, mas no final eles vão ter de apresentar o seu culto a Deus, como Caim e Abel. E não pode ser de qualquer maneira, e cada um de vocês que aqui estão, não pode ser de qualquer maneira, porque Deus não aceita qualquer oferta. E para que nós estivéssemos na comunhão com Ele, Ele entregou o seu próprio Filho na cruz, no madeiro, para morrer a morte, o Cordeiro Imaculado, que morreu antes da fundação do mundo, para que através do seu sacrifício fôssemos justificados dos nossos pecados, reconciliados com Deus, participantes de novos céus e novas terras, para vivermos em Cristo Jesus para toda a eternidade. Qualquer mistura neste culto é contrária à vontade de Deus. Qualquer disposição não é disposição. Irmãos, eu não sei vocês, às vezes eu estou andando e eu quero orar, eu procuro um canto para eu parar e orar. Às vezes eu gosto de orar falando com Deus, e eu ando de um lado para o outro, e para ninguém achar que eu era louco, eu fico com o celular na mão, como se estivesse falando com alguém, mas eu estou falando com o Senhor, eu estou clamando o Senhor, porque eu tenho necessidade de Deus na minha vida. Caim trouxe o seu culto a Deus, mas não trouxe conforme a vontade de Deus. Caim trouxe o seu culto a Deus, mas não trouxe de acordo com o querer de Deus, para a glória de Deus. Ele veio de qualquer maneira, de qualquer jeito, fazer qualquer coisa, de maneira que Deus não se agradou da oferta de Caim. Por sua vez, como nos diz a palavra do Senhor, naquele momento de culto, Abel também trouxe a sua oferta ao Senhor. Então o texto nos revela o que naquele momento acontecia. A aceitação da oferta de Abel está até mesmo relacionada na galeria dos heróis da fé, que revela o tipo de oferta que agradava a Deus. E possivelmente essas primícias apresentadas
diante de Deus. Foram elas que agradaram a Deus. No verso de 6 a 10, nós vemos a intervenção de Deus naquele momento de culto, porque descaiu o semblante de Caim, porque Deus não se agradou da oferta de Caim e agradou da oferta de Abel. E o coração dele descaiu, porque entrou no coração dele a inveja. Deus aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a minha oferta. Tem um médico chamado David Eagleman. Ele fez uma pesquisa a respeito da inveja. Diz ele que não foi fácil fazer a pesquisa, mas descobriu que na pesquisa, que a inveja, ela acontece no mesmo lugar que acontece a dor física. Então revela-se que aquele que passa por um momento de inveja sente a mesma dor do que aquele que na dor física está sentindo dor. Eu até procurei pesquisar e saber se isso haveria de ter alguma coisa com o sistema límbico. E na pesquisa mostra que não, o sistema límbico é responsável para fazer com que a gente tenha a ideia da dor, ou um sentimento dela, e até mesmo a diminuição da satisfação, para que a gente entenda que a dor está nos causando males e precisamos tratá-la. Mas a inveja, ela acontece no mesmo lugar da dor física, e aquela dor incomodou a Caim. Deus entrou, Deus interveio e pergunta: Caim, por que está caído o teu semblante? Por que está caído o teu semblante? Leia aí o verso de número 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas cumpre a você dominá-lo. Meus irmãos, todos os dias somos tentados, todos os dias passamos por provações, todos os dias o mundo, a carne, o diabo tenta contra nós, todos os dias enfrentamos os males do mundo caído. Mas como o Senhor disse, se procederes bem, não serás aceito. Se você resistir a essas questões, se você lutar contra elas, se você clamar a Deus por elas e pedir: Senhor, tenha misericórdia, me ajude na minha fraqueza, o Senhor não vai deixar você sem resposta e vai receber a sua oferta. Se ele viu que caiu o semblante e fala: Deus, me perdoa, eu trouxe o meu culto de qualquer maneira diante de ti, eu errei, pequei contra ti. Se assim tivesse procedido no arrependimento, não teria Deus tido compaixão dele? Mas a palavra continua: se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Nós não precisamos de muitas coisas para fazermos o que é desagradável a Deus. Nós conosco mesmos somos capazes de fazer coisas tão terríveis quanto podemos fazer. O pecado jaz à porta, está diante de nós. Ele vai tentar contra nós continuamente. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós lutaremos, pelejaremos por situações difíceis como essas. Sofreremos as investidas do mal, pois o desejo do pecado é contra nós, mas a nós cumpre dominá-lo. E isso tem a ver com o que nós encontramos escrito na palavra do Senhor mais à frente, que vai dizer para nós sobre os frutos do Espírito. E um dos frutos é domínio próprio.
E nós vivemos numa sociedade que não quer ter domínio próprio. O importante é ser feliz, o importante é fazer o que você quer, o importante é viver do jeito que você quer, o importante é você andar como você quer. Se você não for desse jeito, se você não fizer desse jeito, não vai estar bom para você. Meus irmãos, se nós formos dar lugar a tudo quanto nós queremos, nós nos autodestruímos. Nós nos enfiamos buraco abaixo e nos destruímos. Porque se nós não tivermos domínio próprio, nós vamos tomar caminhos errados. Vamos fazer coisas contrárias à vontade de Deus. Se lermos Gálatas capítulo 5, ele vai listar para nós uma série de questões sobre bebedice, glutonaria, prostituição, emulação, inimizade, porfia. E eu não sei se vocês já repararam, se nós pararmos perto, fica ali na porta do metrô, só na porta do metrô, aí passa duas conversando. Aí eu falei para ela, você sabe o que ela falou para mim e tal? E as pessoas começam a falar das aflições, das angústias, das inimizades, das porfias, da falta de vontade, do pecado, do que faz, como faz, de que forma faz, como é desagradável a Deus. E você vê o pecado desenfreado, cada um fazendo o que quer e andando conforme a sua própria vontade. O pecado jaz à porta. Independente de estarmos na igreja, independente de estarmos na rua, independente de estarmos aonde quer que estejamos, o pecado jaz à porta, mas cumpre a cada um de nós dominá-lo. E se nós não dominarmos o pecado, seremos contados com os homens deste mundo e seremos destruídos no fim. O pecado jaz à porta. E verdade é, meus irmãos, que muitos querem andar conforme a sua própria vontade, com aquilo que lhe causa bem, que para ele é bem, mas no final, como diz a palavra de Deus, há caminhos para os homens que parecem ser bons, mas o final são caminhos de morte. O pecado jaz à porta. Cumpre a você dominá-lo. E essa responsabilidade todos nós temos. Eu me preocupo no primeiro ponto de como temos trazido o nosso culto a Deus. E quantos não se preocupam em trazer o culto a Deus? Quantos não estão preocupados no seu relacionamento com Deus? E Deus se tornou tão somente um momento de passagem, de turismo. Há pouco tempo li a respeito de um rapaz, não, eu não li, eu vi ele falando, num programa do Mundo muito assistido. Ele disse o seguinte: quando eu deixei a igreja, eu me libertei. Que tristeza. Então a verdade é que ele nunca foi livre, porque não há salvação fora da igreja. A igreja é o corpo de Cristo, com todos os problemas que existem, mas bem ajustado, cresce em aumento de Deus. É verdade que temos problemas, sim, mas os nossos olhos têm que estar em Cristo. Hoje de manhã na escola dominical eu comentava a respeito de um texto que eu vi, de um comentário, aonde a pessoa dizia o seguinte, que quando Cristo disse, um de vocês há de me trair, ele não disse, será que é Judas? Pedro? Judas tem a bolsa, ele não é muito confiável. Pedro é meio esquentado, talvez seja Pedro. Ninguém falou isso. Eles disseram, Senhor, sou eu. Quando somos confrontados por Cristo, somos chamados a uma mudança de vida. Não temos tempo para olhar para o outro, se não tratarmos
cada um de nós mesmos, do nosso culto apresentado a Deus. Deus não tratou com Caim a respeito do culto de Abel, porque este foi aceito e o dele não. Deus tratou com Caim: Caim, se procederes bem, não serás aceito. Muitos têm deixado a casa do Senhor porque o coração não está no Senhor. Verdade é que alguns trabalham, alguns estão doentes, alguns passam por dificuldades, mas muitos, como disse o nosso irmão Sander, poderiam estar, mas não têm feito de Cristo a sua prioridade. Agora, se Cristo não é prioridade das nossas vidas, por que queremos estar com Ele na eternidade? Assumir compromisso com Cristo, ninguém quer, mas ir para o inferno, também ninguém quer. Se procederes bem, é a segunda parte desse texto, chamando a atenção para como nós temos trazido o nosso culto a Deus, como nós nos apresentamos a Deus, como nós nos colocamos diante de Deus, ofertando a Ele o nosso culto. O texto continua e nós encontramos dos versos 11 ao 16 a maldição de Caim e o seu afastamento. Nós lemos aí a passagem dizendo o seguinte: e agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu, para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Veja bem, Deus repreendeu a Caim, chamou Caim à responsabilidade em relação ao seu culto. Ainda assim, Caim chamou o seu irmão, levou o seu irmão para o campo e matou o seu irmão. A ira estava contida no coração de Caim. Irmãos, todos nós, se não formos refreados pela graça de Deus e pelas misericórdias do Senhor, somos capazes de fazer atrocidades. O nosso coração, ainda que transformado no Senhor, ainda tem resquícios do mal do homem, enquanto ele estiver neste mundo. Por isso a necessidade de clamarmos e pedirmos ao Senhor: tenha misericórdia de nós. Por isso, o fato de levantarmos pela manhã e nos alegrarmos em Deus, porque as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Caim preparou uma armadilha para o seu irmão, chamou o campo e tirou a vida do seu irmão, revelando a maldade que estava no coração de Caim. De Abel, nós lemos em Hebreus 11:4, que recebida foi a oferta dele. Mas de Caim, nós lemos em 1 João 3, Caim era do maligno, as suas obras eram más, e ele matou a seu próprio irmão. Qual oferta queremos apresentar a Deus? Como será o culto que nós apresentaremos diante de Deus? Isso nos chama a atenção para colocarmos o nosso coração dentro da verdade, para compreendermos o que nós temos feito da nossa vida na presença de Deus. O que eu tenho vivido? Uma vida de igreja? Eu participo das atividades da igreja, mas o meu coração ainda não está em Cristo Jesus. Deus então corrige, traz a palavra a Caim, falando a respeito da morte
de seu irmão. E aí no 13 diz assim: então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. E pôs um sinal o Senhor em Caim, para que não o ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor. De muitos versos e de muitas passagens bíblicas, este é um dos versos que mostra a loucura do homem. De retirar-se da presença de Deus, sair da presença de Deus, abandonar o Senhor. Mais uma vez o homem acha que ele por si só vive em si para a sua própria glória. Uma das coisas que chama a atenção de alguns é a respeito: como pode, pois, Caim tomar a sua mulher e habitar na terra de Nod? A palavra Nod significa vagar, vagabundo, fugitivo. Fora da presença de Deus não há descanso. O salmista vai escrever: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me tranquilamente às águas, me guia às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Ele fala do descanso que ele tem estando em Deus. Caim revela para nós que a saída dele da presença de Deus revelaria o que é estar fora da presença do Senhor. Vagabundo e fugitivo no mundo. Como diz o ditado mineiro: sem eira e sem beira, perdido no tempo. E a gente volta no Salmo 139: Senhor, para onde irei da tua presença? Para onde fugirei da tua face? Eu pergunto para os irmãos nessa noite: como você quer se apresentar diante de Deus? Você, meu irmão, que está nos ouvindo aí, que está acompanhando pela internet, como você quer continuar a tua caminhada? Quer trazer o seu culto diante de Deus de qualquer maneira, servindo a Deus mais ou menos a qualquer meio, de qualquer forma, sem se preocupar em trazer o seu culto junto dos santos e ser participante da igreja? E se você traz o seu culto, vai trazer com o seu coração pesado, dividido, cheio de amargura, de rancor, de discórdia e ódio? Como será o seu culto apresentado diante de Deus? Como será seu culto? O pecado jaz à porta, cumpre você dominá-lo, e distante da palavra, distante da verdade de Deus, distante da comunhão com o Senhor, você vive mais a carne do que de fato o Senhor. E se não oramos, como disse Leonardo Ravenhill, ele diz o seguinte: aquele que para de orar, peca, mas aquele que ora, deixa de pecar. Precisamos orar, estar unidos, clamando juntos, servindo a Deus juntos, como igreja unida, na unidade do corpo de Cristo. Um dos meios, das formas, dos modos usados pelo inimigo para fazer com que a igreja não triunfa, é desfazer a unidade. Porque aonde não há unidade, não tem comunidade.
E quando ele ora no capítulo 17 de João, ele diz: para que eles sejam um, ó Pai, como eu e o Senhor somos um. Precisamos de unidade, de comunhão, de relacionamento em Cristo para vivermos a verdade de Cristo. Precisamos estar em Cristo e trazermos o nosso culto de maneira agradável a Deus. Vigiarmos para não sermos instrumentos de iniquidade. E a partir do momento que apresentamos o nosso culto de Deus em fidelidade para com o Senhor, não permitimos que o mal se nomeie entre nós. E quando estamos na presença do Senhor, não nos entregamos à iniquidade do mundo e não deixamos a presença do Senhor. Assim sendo, meus irmãos, a parte mais difícil não foi tão somente a desobediência, foi abandonar, deixar a presença do Senhor. Aonde quer que vivamos, da forma que vivamos, precisamos viver para Cristo, porque viver em Cristo é lucro, morrer em Cristo é ganho. Que o Senhor nos abençoe em Cristo Jesus.